Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Deus por ter nos concedido mais uma oportunidade, usando e usufruindo deste instrumento que é este corpo físico. Gratidão a Deus por ter nos concedido mais uma oportunidade matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, onde nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Deus por tudo isto e em especial pela vida como a oportunidade maior. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, nos auxiliar neste processo e nos deixou este fabuloso código pedagógico onde nós encontramos os seus ensinamentos, código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão por todos estes ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos não podemos deixar de agradecer pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Gratidão a todos, gratidão a vocês, irmãos e irmãs de jornada, que vão chegando e se conectando aqui conosco neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas. E hoje aqui nos encontramos reunidos neste ambiente para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. E hoje, dando continuidade nos nossos estudos de forma cronológica, questão a questão de O Livro dos Espíritos, hoje estudaremos a questão de número 270. Questão número 270, que se encontra na parte segunda, ou livro segundo, mais especificamente no capítulo 6º, que tem como título Vida Espírita, e estamos estudando acerca da escolha das provas. Já estudamos diversas questões acerca deste assunto, já estudamos acerca de vários outros assuntos, e antes de iniciarmos estas reflexões com base na questão 270 acerca da escolha das provas, falaremos um pouquinho mais acerca da nossa vida aqui na Terra, acerca da lei do progresso que rege a nossa vida em todos os ambientes do universo ou dos universos infinitos, porque os espíritos amigos nos esclarecem da seguinte maneira, que o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. E em nos concedendo oportunidade para fazermos escolhas aqui na vida, no plano físico ou no mundo espiritual, já que estamos estudando acerca das escolhas que realizamos quando em condições de fazer estas escolhas, porque quando não temos condições, os nossos tutores escolhem por nós. Então, estas escolhas
elas estão dentro da lei de justiça, de amor e de caridade, justiça de Deus, caridade por parte dos nossos irmãos e irmãs de jornada que nos auxiliam na nossa trajetória, amor de Deus. Então, assim, os espíritos amigos nos falam acerca da lei do progresso, que tem este princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade, lei que se funda na certeza do futuro. Então, a lei de justiça, de amor e de caridade, ela tem como fundamento, como sustentáculo, a certeza quanto o futuro, quanto a continuidade da vida. Porque, conforme eles acrescentam, tirai-lhe essa certeza e lhe tirareis a pedra fundamental. Então, aqui eles nos lembram que se tirar da lei esta certeza quanto à continuidade da vida, quanto ao futuro, estaria tirando desta lei a pedra fundamental, a pedra que dá sustentação. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade da criatura humana. Só ela pode curar as chagas da sociedade. Comparando as idades e os povos, pode ela avaliar quanto a sua condição melhora à medida que essa lei vai sendo mais bem compreendida e melhor aplicada. Então, em se avaliando a nossa situação, a nossa condição, é possível chegar à conclusão facilmente acerca disto, acerca desta afirmativa. Comparando as idades e os povos, pode ele avaliar quanto a sua condição melhora à medida que a lei de justiça, de amor e de caridade vai sendo mais bem compreendida e aplicada na nossa vida, praticada na nossa vida. Ora, se aplicando-a parcialmente e incompletamente, aufere a criatura humana tanto bem que não conseguirá, quando fizer dessa lei a base de todas as suas instituições sociais? Será isso possível? Então, assim, eles questionam se nós, na nossa condição evolutiva, em se aplicando parcialmente a lei de justiça, de amor e de caridade na nossa vida, nós já temos condições de fazer tanto bem. Imaginemos quando nós tivermos em condições de aplicá-la integralmente. Então, assim, eles questionam, certo? Porquanto, desde que ele já deu 10 passos, possível lhe é dar 20 e assim por diante. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação acerca da lei do progresso, lei natural que se encontra em todos os ambientes, onde quer que estejamos, estaremos inseridos nesta lei do progresso e obrigados a esta lei do progresso que rege a nossa vida. E aí chegamos na questão 270. Questão 270, acerca da escolha das provas. Kardec quis saber dos espíritos amigos acerca das vocações. Porque nós, quando aqui no corpo físico, temos tendências ou vocações para determinadas coisas, para as profissões, por exemplo. Por que muitas criaturas têm determinada vocação? Por que a criatura A tem vocação para o direito? Por que a criatura B tem vocação para a enfermagem? Por que a criatura YZ tem vocação para essa ou aquela atividade? Ou seja, nessa quantidade enorme, dezenas e dezenas de profissões que temos hoje, só aqui no Brasil e na face da Terra, por que tantas aptidões diferentes? E por que muitas criaturas buscam uma determinada formação
e depois chega à conclusão que a sua vocação não é aquela, e em muitas situações, mesmo tendo uma formação em uma determinada área, ele começa a executar atividade naquela área e depois muda completamente de rumo as suas atividades profissionais. Então, assim, Kardec quis saber dos espíritos superiores de onde vem esta chamada vocação. Por que eu tenho vocação para A e não para B? Por que você tem vocação para Z, ao contrário de vocação para Y, em se falando de atividades, de profissões? Então ele questionou da seguinte maneira: a que se deve atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? Ou seja, de onde vem? Como atribuir, como explicar estas chamadas vocações das pessoas ou de certas pessoas ou de todos nós que temos uma vocação, uma vontade, uma tendência para desenvolvermos uma determinada atividade, uma vontade que sentimos de realizarmos ou atuarmos em uma determinada área, seguirmos uma determinada carreira profissional, de preferência a outra. Por que não seguir para o lado direito e seguir para o lado esquerdo, em se falando simbolicamente de profissões? Porque em muitas situações os pais até tentam convencer os filhos ou determinado filho a seguir para uma determinada atividade, uma determinada profissão, e não dá certo. E em muitas situações, como já havíamos dito, às vezes até buscam uma formação profissional naquela área e depois mudam completamente a área de atuação. Então, assim, Kardec quis saber dos espíritos superiores de onde vem essa vocação. E aí eles responderam da seguinte maneira: parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta. Então, aqui eles respondendo a Kardec, a todos nós, eles disseram que em analisando, e se nós analisarmos a nossa vida, a nossa situação, bem como de outros que encontram a nossa volta, nós encontraremos esta resposta nós mesmos. E aí, completando a resposta, eles deixaram um questionamento para as nossas reflexões. Pois não é isso a consequência de tudo o que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? Então, exatamente isto, conforme já estudamos diversas outras questões acerca deste assunto, ou seja, o que nos leva, o que nos motiva a fazer determinada escolha, e nesse caso, conforme foi questionado no campo profissional, então fazemos uma determinada escolha no mundo espiritual quando do planejamento reencarnatório para uma atividade em uma determinada área profissional aqui na Terra, de acordo e em acordo com as nossas necessidades, conforme eles nos falam em resposta em um outro questionamento que já estudamos, que o desejo, a vontade, a necessidade, então alimenta ou alimentada pode influir na escolha que vem a fazer, dependendo isso da intenção que anima. Então, o desejo, a vontade, a necessidade de aprender ou aperfeiçoar em uma determinada área nos leva a fazer escolhas. E em se fazendo escolha para uma atividade profissional aqui na Terra, nós traremos ou iremos trazer na nossa consciência, gravada na nossa consciência, aquela vontade que não sabemos explicar. Se pessoas nos questionarem por que você tem esse desejo, essa vontade de atuar na atividade tal, você não saberá explicar.
ou às vezes vai explicar e não vai convencer, mas esta vontade, esse desejo está gravado na nossa consciência devido a escolhas que fizemos em um outro momento na nossa trajetória, aquele desejo de mudança, aquele desejo de transformação, aquele desejo de auxiliar, de contribuir em uma determinada área. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão número 270 para chegarmos nos comentários de Miramês, Filosofia Espírita, capítulo de número 15, que tem como título Vocação, capítulo número 15 do volume 6º, de um total de 20 volumes, em que Miramês, juntamente com o médium João Nunes Maia, os dois nos deixaram um estudo completo de todas as questões de O Livro dos Espíritos. Então, esta questão 270 tem os seus comentários no volume número 6, no capítulo 15, Vocação. Então, Miramês, falando acerca deste assunto, ou seja, acerca das vocações profissionais, ele diz da seguinte maneira: parece-nos simples essa pergunta. No entanto, ela foi feita para enriquecer mais os conhecimentos espirituais das criaturas. Então, assim como os espíritos superiores deram a resposta a Kardec e a todos nós, aqui Miramês afirma que parece ser simples este questionamento, mas Kardec, intuído pela espiritualidade amiga, pela espiritualidade superior, elaborou este questionamento para enriquecimentos espirituais das criaturas, ou seja, de todos nós. O codificador da doutrina espírita, ele era inspirado pelos benfeitores espirituais na formulação das perguntas, de maneira a mostrar a verdade aos que desejarem despertar seus dons em estado latente. Então, aqui, conforme já havíamos dito, e aqui Miramês nos fala, que Kardec, o codificador, ele era e foi, naquela época, constantemente inspirado. Ou seja, ele trabalhava e trabalhou sob inspiração dos benfeitores espirituais, na formulação de todos os questionamentos, nas anotações que ele deixou para todos nós. E exatamente no sentido de nos mostrar a verdade, ou mostrar a verdade a todos aqueles que desejarem, ou que estão com desejo de despertar seus dons em estado latente. A vocação de certas pessoas, acrescenta Miramês, que a vocação de certas pessoas para tal ou qual profissão está ligada à escolha que fez quando espírito livre da matéria. Então, este desejo, esta vocação, vem exatamente daí. Ou seja, a escolha que tenhamos realizado, tenhamos registrado na nossa consciência, quando nos encontrávamos no mundo espiritual, na condição de espíritos livres da matéria, fizemos escolhas. E aí ele acrescenta, parece para os ignorantes que a criatura escolheu naquele momento o que deveria seguir, mas a escolha já se encontrava feita nos guardados da consciência. Então aqui Miramês lembra que para muitos de nós, ainda na condição de ignorantes quanto à continuidade da vida, quanto à imortalidade da alma, este vir e voltar, ou seja, vir para o plano físico e voltar para o mundo espiritual, muitos de nós, devido a esta ignorância, imaginamos e até falamos que a escolha por uma determinada profissão foi feita naquele momento. A pessoa analisou e escolheu aquela determinada profissão. Mas aí Miramês nos afirma e nos esclarece que esta escolha, ela já se encontrava feita e estava guardada, aquela escolha estava guardada nos arquivos da consciência daquela criatura. A vida é organizada porque Deus é harmonia.
Não existe bagunça nas leis de Deus. A vida ela é completamente organizada e, sem sombra de dúvida, Deus comanda tudo isto, essa energia suprema, superior a tudo e a todos, comanda tudo isto, porque a vida, conforme havíamos dito, não é bagunçada, não é desorganizada. A vida é organizada porque Deus é harmonia, e harmonia, na sua profundidade, é amor. Então, assim é Deus. Deus é amor, Deus é harmonia. O passado reflete no presente, assim como esse, ou seja, o presente, reflete no futuro. Então, o passado reflete no presente, ou seja, as nossas necessidades vão fazer com que realizemos determinadas escolhas. O que nós fizemos no passado nos dizem o que nós precisaremos para o futuro, e por isso nós teremos que fazer escolhas para o futuro agora no presente. Então é por isso que ele diz que o passado reflete no presente, assim como o presente reflete no futuro. Se desejamos, sendo assim, se desejamos um futuro de paz e de luz, não escondamos as mãos. Trabalhemos, lancemos as nossas mãos no trabalho honesto e na dignidade cristã, lembrando-nos sempre de dar com uma mão sem que a outra veja, conforme nos ensina Jesus, que a sua mão esquerda não saiba o que faz ou o que faça a mão direita. Então, se queremos, e todos nós com certeza em sã consciência queremos um futuro melhor, um futuro mais organizado, um futuro em harmonia, é preciso agir no presente, preparando esse futuro melhor. Exatamente por isto que nós temos à nossa disposição o presente, e exatamente por isso que ele tem este nome, presente, porque é um presente de Deus, e exatamente o único momento que temos à nossa disposição é o presente para agirmos, corrigindo assim os nossos equívocos do passado e preparando no presente um futuro melhor, um futuro de equilíbrio, um futuro de harmonia, um futuro de justiça, de amor e de caridade. Então é por isso que Miramês nos lembra que, se desejamos um futuro de paz e de luz, não escondemos as mãos, acionemo-las no trabalho honesto e na dignidade cristã, lembrando-nos sempre de dar com uma mão sem que a outra saiba. Cada criatura de Deus, acrescenta Miramês, cada criatura de Deus é um mundo com extensões imensuráveis. Cada criatura de Deus é um mundo em miniatura. Cada ser humano é um universo em miniatura, porque existem campos e mais campos de trabalho, e a lavoura é fértil em todos os seus aspectos. Então, a lavoura, ela é fértil em todos os seus aspectos, e o que nós mais temos à nossa disposição é lavoura para o trabalho. E estamos com o celeiro cheio de sementes depositadas pelos nossos atos. Estamos com o celeiro cheio de sementes depositadas pelos nossos atos. Examinemos que tipo de semente nós estamos semeando. Examinemos estas sementes, ou que tipo de semente nós temos guardadas no coração, ou que guardamos no coração, se as devemos lançar ao solo, pois sabemos que colheremos de acordo e em conformidade com o que nós plantarmos. Então examinemos o nosso coração, a nossa consciência, que tipo de semente nós estamos armazenando
Que tipo de semente nós estamos ou iremos semear? Porque a semente que nós lançarmos ao solo, sem sombra de dúvida que para o futuro nós teremos como resultado daquela semeadura a colheita que teremos que fazer. Colheremos de conformidade com aquilo que plantarmos, conforme nos ensina Jesus, a cada um segundo as suas obras. Conforme nos ensina o apóstolo Paulo, que a semeadura ela é livre. No entanto, a colheita é obrigatória. Se deve o encarnado fazer algumas reformas morais, e sem sombra de dúvida que todos nós necessitamos urgentemente de diversas reformas morais, as faça logo. Então aqui Miramês nos orienta que se nós que estamos aqui encarnados necessitamos de reformas, ou se necessitarmos de reformas morais, é preciso que façamos essas reformas logo, enquanto nos encontrarmos nas lides aqui no mundo, aproveitando a oportunidade ou todas as oportunidades de render a evidência. Se escolheu com alegria, porque deve optar como profissão, não deve se esquecer de que a vida é um solo santo, recebendo o que dele se deposita, devolvendo mais tarde os frutos correspondentes para o seu caminho. Que tipo de escolhas nós já fizemos? Que tipo de escolhas nós estamos fazendo agora? Porque, sem sombra de dúvida, mesmo que tenhamos e com certeza fizemos diversas escolhas equivocadas, é possível começarmos a partir de agora, realizarmos escolhas mais acertadas e mudarmos completamente a rota ou rumo da nossa trajetória, da nossa vida, conforme nos ensina Chico Xavier. Não podemos voltar no passado para corrigirmos os erros lá no passado ou escolhermos de forma diferente lá no passado. Mas é possível escolhermos de forma diferente de agora em diante, mudando a rota da nossa vida. E aí Miramês segue dizendo: não devemos chorar. Não devemos chorar de revolta pelas dificuldades que atravessamos na carne ou em espírito. Não adianta ficarmos sentados à beira do caminho, lamentando, revoltados pelas dificuldades que porventura apareceram no nosso caminho, porque estas dificuldades são resultado das nossas escolhas. Não devemos chorar de revolta pelas dificuldades que atravessamos na carne ou em espírito. Elas são as consequências do que fizemos das oportunidades. Então aqui eles nos falam, ou melhor, Miramês, juntamente com os amigos espirituais, nos fala e nos falam acerca da lei de causa e efeito. Então nós estamos hoje colhendo o resultado do nosso plantio, ou seja, as consequências das nossas escolhas ou o que fizemos das oportunidades que o Senhor da vida nos concedeu. Se escolhemos, aí ele fala de profissão, se escolhemos a medicina na linha de reajustes no mundo, vejamos o que dela fazemos. Vejamos o que dela fazemos, lembrando-nos primeiro da honestidade na profissão. Então aqui Miramês nos lembra de uma profissão aqui na face da terra, a medicina, mas não importa que tipo de escolha você fez, que tipo de profissão você esteja exercendo e exercitando aqui na terra, ele nos lembra sobre a necessidade de, em primeiro lugar e acima de tudo, a honestidade na profissão. E aí ele diz na sequência que o ouro, ou seja, as riquezas materiais, os recursos amoedados, empana a visão daqueles
em que a usura é filha da sua ganância. E aí ele cita uma outra profissão. Se seguimos o caminho do direito, observemos a conduta ante o desespero alheio. Se fecharmos os olhos ao nosso mandato, podemos complicar a nossa vida quando voltarmos para a pátria verdadeira, para a pátria da verdade, que é o mundo espiritual. Então não importa, conforme que ele nos lembra, não importa qual a profissão, mas a profissão que escolhermos por vocação, por necessidade nossa de aprendizado, é preciso que exercitemos esta profissão com honradez, com honestidade, com hombridade. E conforme ele diz, porque senão nós poderemos complicar a nossa vida quando voltarmos para a pátria verdadeira. A vocação, ainda diz Miramês, a vocação é um ministério e cada profissão deve ser um sacerdócio em Cristo, ajudando a despertar os valores morais em cada coração. Um sacerdócio em Cristo. Porque em muitas situações nós classificamos as profissões como sendo melhores, mais ou menos, ou piores, mas de uma forma geral e aos olhos da espiritualidade superior, não existe nenhuma profissão melhor que a outra ou pior que a outra, desde que as exercitemos com honestidade. Todas as profissões são oportunidades para o nosso aprendizado, desde que as exercitemos como um verdadeiro sacerdócio em Cristo, conforme aqui nos lembra Miramês, porque tudo isto nos auxiliará no despertar dos valores morais que estão guardados em nossa consciência. Devemos ganhar para viver, e não vivermos para ajuntar o ouro sem que esse ouro circule em favor do próximo. Então devemos ganhar o suficiente para viver. Assim deveria ser o nosso comportamento, e não vivermos para ajuntarmos, amontoarmos recursos aqui na terra, recursos que não são nossos, recursos que são de Deus. Porque, conforme nos ensinam os espíritos amigos, os espíritos superiores, aqueles mais esclarecidos acerca do assunto, Emmanuel, por exemplo, nos fala que nós, aqui na vida, somos ou estamos apenas na condição de mordomos das coisas de Deus, ou seja, administradores provisórios dos recursos que o Senhor nos confiou. Então, assim, Miramês nos lembra acerca deste ministério, acerca deste sacerdócio em Cristo, sobre a necessidade de aprendermos a administrar estas coisas. A profissão tanto pode elevar como destruir. Podemos, neste caso, ajudar ou não as pessoas, conforme que ele diz. Então, a profissão tanto pode elevar como destruir as nossas possibilidades. Se já somos conscientes da verdade, podemos ajudar aos que nos cercam, mostrando a cada um, pela palavra e pelo exemplo, o que devemos fazer das profissões, para que o mundo de amanhã se torne um paraíso de Deus em benefício das criaturas humanas, mas, para tanto, a conquista e o molde de luz para a paz da consciência. Então, as nossas atividades, as profissões que exercemos ou que exercitamos aqui na Terra pode nos ajudar ou nos prejudicar, pode elevar ou destruir as nossas possibilidades. E nós poderemos ajudar e temos oportunidades constantemente de ajudar pela palavra, pelas nossas atitudes, pelo exemplo. E aí Miramês encerra: não joguemos fora o que Deus depositou em nossos caminhos como trabalho,
Não desperdicemos as oportunidades, não joguemos fora o que o Senhor da vida depositou em nossas mãos como oportunidades para o nosso aprendizado, oportunidades para o trabalho. Aprimoremos cada vez mais tudo o que fizermos ou que fazemos com as nossas atividades ou através das nossas atividades, sem nos esquecermos de convidar Jesus para nos inspirar no que fazer das oportunidades que nos foram entregues por misericórdia de Deus. Convidemos constantemente Jesus, convidemos constantemente os espíritos amigos, aqueles benfeitores espirituais, para que possam nos auxiliar, para que possam nos inspirar na execução das nossas tarefas, para que possamos verdadeiramente seguir as pegadas de Jesus. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e que possamos colocar mãos à obra. Até breve, meus irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus continue a nos envolver e a nos amparar ao longo da nossa trajetória, e que possamos ser merecedores do amparo e da proteção dos benfeitores espirituais.